Olá pessoas, tudo em paz? Mais um exercício aqui de campo magnético, tá? E dessa forma, nesse exercício aqui nós vamos determinar o campo magnético nesse ponto aqui, ó. Então a gente vai determinar o valor do campo magnético nesse ponto aqui, tá? Já tendo essa distância, lendo o valor da corrente elétrica aqui. E aí a gente vai ter que determinar a direção do campo nesse ponto aqui. Se ele está entrando, se o sentido da linha de campo aqui é de fora para dentro ou de dentro para fora. Tá ok? Desse plano aqui da tela. Tá? Então vamos lá determinar esse valor. Tá bom? Então, primeira coisa aqui, ó, o campo magnético, devido ao fluxo de corrente elétrica em um fio, ao redor desse fio, esse campo magnético vai ser dado por μ0I sobre 2πr, onde r é a distância, né, do fio até o ponto que você quer, tá bom? Então, ó, a corrente elétrica que a gente está lendo aqui, ó, a gente pode ler 4,9, tá? Ampere. Então, a corrente elétrica 4,9. A constante permeabilidade 4π vezes 10 a menos 7 vezes a corrente elétrica 4,9 dividido por 2 vezes π vezes R. R aqui é essa distância, ó. Aqui é 6,5, aqui é 6, eu vou pôr 6,2, tá? 6,2 vezes 10 a menos 2 metros, tá ok? Ó, tá em centímetro, vou passar para metro. Observa que ele vai querer aqui então a distância ele já quer em centímetros, então o que eu li ali já coloco no valor aqui, não preciso mudar nada. O campo magnético microtesla. Então vamos fazer essa conta aqui, né? Ó. Tá? Então, primeira coisa, a gente já pode simplificar o π, né? Tá? E pegar só os valores numéricos. Então, 4 vezes 10 a menos 7 vezes 4,9 dividido por 2 dividido por 6,2 vezes 10 a menos 2 igual. Então, o campo aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Então, 0, 0, 0, 0. 15,81. Tá? Então, vamos lá. 0,00001581 Tesla. Mas ele quer em microtesla. Então, são 6 casas para a direita aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 15,81 microtesla, tá? E é esse valor que vai lá, ó, 15,81. Agora ele quer saber a direção, ou seja, se o campo magnético, a linha de campo magnético aqui está entrando ou saindo do plano aqui, tá? E para isso a gente precisa ter o sentido da corrente elétrica convencional. Aqui o que ele está mostrando é o sentido do elétron, tá? O sentido do fluxo de elétrons. Mas o que a gente tem que considerar é a corrente convencional, ou seja, o sentido dela. E aí aqui a gente vai usar a regra da mão direita, tá? Lembra a regra da mão direita? Corrente elétrica, linhas de campo. Então, ó, se a corrente elétrica está indo assim, as linhas de campo estão nesse sentido, ao redor do fio. Tá? Então, ele entra na parte de cima do fio e na parte de baixo sai. Então, o que a gente vê é que tem o fio, a corrente elétrica, tá? O campo magnético aqui na parte de cima entra, a linha de campo, e aqui na parte
de baixo sai, tá bom? É um pontinho. Esse pontinho representa a linha de campo magnético saindo. Então, o que eu venho aqui, mantenho o pontinho aqui, ó. Tá bom? Clico no botão check e tá aí o resultado da nossa conta. Valeu, pessoas. Até mais.